Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Já não sei o que é ter paz, esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor se acabou. 19. Lembra-te da minha aflição, do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Agora o 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Aí olha o que ele diz em seguida. Parece que tudo muda. Parece um texto fora de contexto. A gente lê essa passagem aqui, parece que o profeta é bipolar. Ele é uma pessoa calmamente estressada. Mas não. Olha o que o 22 para frente fala. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que o esperam nele, para aqueles que o buscam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Fala aos nossos corações, que a tua palavra produza em nós esperança, que possamos encontrar o verdadeiro caminho para a esperança que está em ti, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar aí, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero pregar sobre o tema, o caminho da esperança. O caminho da esperança. Todos nós passamos por dores. Todo ser humano já sentiu algum tipo de dor na vida. Por que a gente sente dor? Porque nós estamos vivos. Morto não sente dor, não é verdade? O que muitas vezes nós chamamos de dor, Deus chama de tratamento. O que muitas vezes nós chamamos de dor, Deus está nos dando a oportunidade de identificar uma irregularidade. Bendita dor, que sem ela talvez nós não saberíamos que existe algo que precisa ser consertado. Muitas vezes uma pequena dor de estômago pode apontar para uma enfermidade muito grande no estômago. E a dor te avisou que você precisava arrumar algo. A dor nos faz remediar os sintomas e tratar as causas. A dor tem um propósito. Eu lembro de um dia que numa quarta-feira, o irmão veio, nós estávamos aqui na frente, a equipe de intercessão, de adoração aqui orando, e o irmão veio até mim para eu orar por ele. E ele falou: pastor, ora por mim, que eu estou sentindo uma dor na minha alma. Eu não sei o que está acontecendo comigo. E eu orei por ele. Na hora o Espírito Santo me direcionou a falar assim para ele: olha, essa dor tem um propósito. Deus quer te ensinar algo. Ok, passou-se um tempo. Nós estávamos aqui numa quarta-feira, ele veio novamente e veio até mim. E eu falei: o que você gostaria que eu orasse por você? Então ele me disse: pastor, eu só quero agradecer, porque aquela dor me fez mudar muita coisa na minha vida. Aquela dor me fez me aproximar da minha família, que eu estava me distanciando. Aquela dor fez eu rever conceitos em mim que estavam desordenados. Aquela dor apontou para irregularidades que eu tinha na minha vida, que eu comecei a arrumar. Ou seja, eu estou parafraseando as poucas palavras que ele me disse. Mas a dor nele mudou a vida dele. A dor dele fez ele vir para Jesus. A dor dele aproximou ele de Deus. Sabe, gente, Deus permite dores em nós com um propósito. A dor que você muitas vezes está sentindo, ela é um apontamento para Deus mudar a sua vida. Eu gosto muito daquela frase que diz assim: se Deus ainda não mudou a minha situação, é porque Ele sim está usando a minha situação para me mudar. Quando nós lemos essa passagem, esse livro de Lamentações, essa passagem aqui, Lamentações são os lamentos, o livro dos lamentos de um profeta que viveu um tempo muito difícil, Jeremias. Jeremias para muitos é conhecido como profeta chorão, porque ele se lamentou muito. Jeremias exerceu seu ministério antes e durante o cativeiro babilônico em Judá, quando Nabucodonosor e a Babilônia invadiram Judá, destruíram toda a cidade, levaram os que não morreram, levaram cativos para a Babilônia. Jeremias viveu nessa época.
Jeremias foi levantado por Deus para ir até o rei Jeoaquim, o rei de Judá, e tentar alertar o rei que ele estava fora totalmente do propósito de Deus. Ele estava colocando sua confiança nos egípcios, em outras coisas, no homem. Ele falou: rei, muda, porque se você não mudar vai vir destruição sobre nós. Muda, rei. E o rei não mudou. Imagina a frustração dele, pregar e a pessoa não mudar. Acho que a pior frustração que pode existir para um pregador é você pregar e o prego não ter um propósito, né? Ou talvez você achar que não tem um propósito. Então aconteceu tudo que Jeremias profetizou. Veio a Babilônia, o povo de Deus, o povo de Israel ficou com 70 anos cativos na Babilônia. Tudo de ruim aconteceu. Então o profeta começou a olhar para o seu redor. E o que ele via? Destruição. Ele não via motivos que alegravam ele. A sua alma estava abatida. E ele fala no versículo 17: minha alma se abate dentro de mim. Eu não tenho mais esperança. Eu estou amargurado, eu estou triste. Tudo que eu vejo ao meu redor é destruição. São coisas difíceis. Talvez, eu não sei, mas eu não lembro de nós estarmos vivendo talvez tempos mais difíceis como nós estamos vivendo nos dias atuais. A nossa geração pós Segunda Guerra Mundial nunca viu isso. Só que a nossa confiança não está nessas coisas, amém? A nossa confiança está no Senhor. O profeta começou de repente por um breve momento colocar sua esperança, colocar sua confiança, se sustentar naquilo que ele estava vendo. E ele se abate dentro dele. A palavra diz que, parece que ele está reclamando. Minha alma se abate dentro de mim. Eu não sei o que é ter paz. Eu não sei o que é ter esperança. Mas de repente vem sobre a mente dele, talvez pode ter acontecido com ele um fenômeno chamado epifania. Você sabe o que é epifania? É um fenômeno que quando nós temos a revelação da essência das coisas. Eu não sei se já aconteceu com você, com certeza já aconteceu. Você está com a sua família, de repente cai uma ficha. Você olha assim e você diz: meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família. Você vai na beira de uma praia, você está passando um momento difícil, de repente você olha para o mar, você respira aquela brisa e você diz assim: obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Epifania é quando nosso cérebro traz a revelação da essência, da verdade das coisas. Quando nós entendemos a essência das coisas. E Jeremias reclama, de repente ele muda. Por que ele muda? Versículo 21. É como se ele falasse assim: peraí gente, para tudo. O que está acontecendo comigo? Para tudo. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele fala de 3 coisas essenciais. Primeiro, memória. Segundo, caminhos que me levam ao terceiro, esperança. Memória são as lembranças das coisas. Todo ser humano tem memórias. Nosso cérebro é dividido entre o consciente e o subconsciente. Cerca de 95% do nosso cérebro é o nosso subconsciente. O nosso consciente é aquilo que nós estamos pensando agora. Nós estamos conscientes, amém? Se alguém estiver dormindo aqui, está inconsciente. Mas todos estão conscientes. O subconsciente é aquilo que vai armazenando. O que é nosso subconsciente? Memórias armazenadas. Como que a gente armazena memórias? Através dos nossos 5 sentidos. Daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente cheira, daquilo que a gente come. Essas coisas produzem memórias. E você vai durante o dia armazenando memórias. Quanto mais anos de vida, mais memórias. Não é verdade? O meu sogro diz assim: quem não tem barriga não tem memória, não tem história. Não é bem por aí, né? Mas enfim, pula essa parte. Nós temos memórias armazenadas. E quais são as memórias que a gente mais lembra? São as que trouxeram sobre nós um forte impacto emocional. As memórias que produziram emoções, elas nos trazem lembranças fortes. Então o ser humano, ele tem dentro dele memórias boas e memórias ruins. Concorda comigo? Você tem aí na sua mente, no seu subconsciente, muitas memórias ruins, que te trouxeram traumas, talvez que te limitam até hoje. Pessoas que viram os pais brigando, nunca viram os pais felizes, eles guardaram aquela memória, eles acham que nunca vão ser felizes no casamento, eles começam a produzir a mesma coisa. Pessoas que não entendem o que é viver felicidade, eles produzem memórias ruins, só porque no nosso cérebro também tem memórias boas. Nós também vivemos tempos bons, nós temos muitas memórias boas armazenadas em nós. E aqui, gente, ele fala que
essas memórias boas, essas coisas boas, elas me produzem o quê? Esperança. E o que é esperança? Para você, o que é esperança? Esperança é a confiança que algo bom vai acontecer. Esperança é crer que virá um tempo melhor. Esperança é ter fé. Amém? Isso é esperança. Nós sabemos que vai vir um tempo melhor sobre nós. Nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo e poderoso. Nós sabemos que Deus tem preparado algo melhor para os seus filhos. Isso me traz esperança. O profeta vê coisas ruins, vê destruição, mas o profeta de repente se lembra do Deus vivo e poderoso que ele serve, e ele diz assim: para aí, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começa a trazer na sua memória, ele começa a puxar lá do subconsciente para o seu consciente, coisas que ele viveu, coisas que ele ouviu, coisas que ele sentiu, que trouxeram esperança para ele, trouxeram memória para ele, que agora estão produzindo esperança. A isso, gente, eu posso trazer como exemplo, eu quero usar como plano de fundo, como base, um apóstolo, um homem de Deus que também viveu num tempo difícil e precisou trazer esperança para o povo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu as cartas às igrejas no Novo Testamento. E especialmente a igreja em Roma, Paulo escreve cartas de esperança para os cristãos. Eles viviam tempos difíceis. A igreja em Roma era perseguida, maltratada. Naquele tempo de verdade sabia-se o que é ser um cristão. Ser um cristão era motivo de ser morto, apedrejado, e viver por amor a Cristo. Paulo precisa escrever cartas para trazer esperança para o povo. Paulo precisa produzir esperança naqueles irmãos. Romanos capítulo 8, verso 24 diz assim: porque na esperança nós fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Romanos 5, 4. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E agora Romanos 12, 12. Ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Paulo está nos dando dicas de coisas que nos dão esperança. Pastor, o que talvez o profeta trouxe na sua memória, o profeta Jeremias, que trouxe esperança para ele? A Bíblia não diz, mas eu imagino muitas coisas vindo sobre o profeta. Eu imagino o profeta pensando: ei, peraí, a gente serve a um Deus vivo, que trouxe promessas para o nosso povo. A gente serve a um Deus que nos tirou de um cativeiro de mais de 400 anos e nos conduziu sobre um deserto. A gente serve a um Deus que diante de um mar, Ele abriu o mar no meio para nós passarmos. A gente serve a um Deus que durante 40 anos a roupa no corpo não se consumia, o calçado nos pés não se gastavam. A gente serve a um Deus que fazia a comida cair do céu. A gente serve a um Deus que nos livrou de tantas coisas. A gente serve a um Deus que tem promessas para nós, e Ele começou a trazer aquilo, e aquilo começou a trazer esperança. Sabe, meu irmão, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como estão as circunstâncias ao seu redor, mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor quer te dar motivos para te trazer esperança. O Senhor quer te conduzir por um caminho que vai te fazer sair daqui nessa noite tendo esperança que você vai vencer, que a sua família vai vencer, e que nós, e que a igreja vai viver um novo tempo em nome de Jesus. Aleluia! Quantos creem junto comigo? Eu creio. Romanos 12, 12, ele diz assim: perseverem na oração. Eu quero falar de coisas que, quando eu estava preparando essa palavra, me trouxeram esperança. Eu gostaria de compartilhar com você, e que você possa ter esperança também. Coisas que me trouxeram de verdade esperança. Quando Paulo fala assim, perseverem na oração, ele está falando que existem coisas em nós, e uma delas é a oração. Eu comecei a lembrar de orações que eu já fiz a Deus e que Deus já me respondeu. Eu comecei a lembrar de quantas vezes eu orei, eu pedi ao Senhor, e muitas vezes aflito, muitas vezes precisando, e o Senhor respondeu a minha oração. Quantos aqui já tiveram orações respondidas? Levante suas mãos. Aleluia.
Fica com a mão levantada. Agora dá uma olhadinha ao seu redor aí, meu irmão. Olha aí, quantas orações respondidas. Pode abaixar a sua mão. E você acha que Deus não vai continuar respondendo? Deus não é um Deus que fez, Deus é um Deus que faz, que continua fazendo. Em nome de Jesus. As orações nos dão esperança. A oração me faz lembrar que quem está no controle não sou eu, mas eu estou perto de quem está no controle. Sabe, gente, Mateus capítulo 21, verso 21, 22, dizem assim: é tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Se nós pedirmos em oração, e se nós cremos, nós vamos receber. Eu lembro de muitas vezes que eu orei a Deus e Deus me respondeu, e eu creio que Deus vai continuar me respondendo. Eu creio que Deus vai continuar comigo, porque Ele é um Deus vivo e poderoso. Ah, meu irmão, sabe que eu vou falar de duas situações que eu lembro na minha vida. Eu tinha por volta de 12 anos de idade, na minha adolescência. Eu era skatista, eu era assim, quase não me machucava. Só me quebrava os ossos muitas vezes. Então eu caí um dia, quebrei o braço, fratura semi-exposta, os dois ossos, né, o rádio e a una. Quebrei, plá, fiz um cotovelo aqui, né. Aí, na hora eu entrei em desespero, fui para o hospital. Eles me deram uma anestesia geral, eu dormi, quando acordei já estava com gesso. Beleza. Voltei para casa, fiquei 40 dias com gesso. Aí eu tirei o gesso, não deu 40 dias, eu quebrei o braço de novo. Mesma coisa. Aí eu voltei para o hospital. O médico botou uma tala, ao invés de botar gesso, colocou uma tala. E eu voltei para casa, ele disse: volta tal dia, mas você tem que ficar de repouso. Fala para ficar de repouso. Um adolescente, é meio difícil, né? E eu não parei, eu andava de skate, jogava futebol, tudo com a tala. Quando eu voltei no hospital, depois de uns 40 dias, meu braço estava assim, torto. Não, mas torto, parecia um C. Na hora eu comecei a chorar desesperado, o médico ficou assustado. Ele falou assim: nós vamos ter que quebrar o seu braço, fazer uma cirurgia, quebrar, botar uma platina ali, um ferro, um parafuso, para poder voltar ao normal. Pensa numa pessoa desesperada. Eu voltei para casa e a minha tia, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, falou assim: Dé, nós vamos orar e Deus vai consertar teu braço. Eu assim: como assim, tia? Você crê? Eu creio. Se você não crê, eu creio por você. E nós fomos para casa e nós oramos. Nós nos colocamos em oração. Aí semana que vem nós tivemos o retorno no médico para trocar a tala. Quando o médico tirou a tala, meu braço estava retinho. Perfeito. Na hora ele se assustou, ele falou: meu Deus, como isso aconteceu? E a minha tia falou: é o poder da oração. Amém? Sabe, gente, isso, quando eu lembro disso, isso me produz esperança. Isso me produz esperança. Mesmo assim eu insistia, não vim para Jesus ali. Eu fui voltar, eu nasci na igreja, enfim, mas eu fui voltar para Jesus com quase 18 anos de idade. Aí eu tive uma apendicite, a inflamação da apêndice, né? Começou a doer muito e eu fiquei em casa, não fui para o hospital. Depois parou a dor, 2 dias depois a dor voltou, rasgando. Eu fui para o hospital, o médico chegou, fez um ultrassom e falou assim: cirurgia às pressas. Fez cirurgia, só que a cirurgia deu complicações. Eu fiquei mal depois da cirurgia. Eu fiquei 5 dias internado. Eu não conseguia nem beber água, nada. Não conseguia nem sentar na cama. E eu peguei naquela noite, no 5º dia, eu fiz uma oração, falei assim: Deus, muitas vezes eu desacreditei até que o Senhor existe. Eu desacreditei do meu propósito. Mas se o Senhor tem um propósito mesmo para a minha vida, então o Senhor me cura. Que quando eu sair daqui eu vou me entregar totalmente para o Senhor. Eu vou descer as águas do batismo, eu vou servir ao Senhor com força. Eu vou ganhar os meus amigos skatistas tudo para Jesus. E eu dormi. E no outro dia de manhã, sabe o que aconteceu, meu irmão? É lógico que eu fui curado, você tem dúvida? Eu acordei e não tinha mais nada. Estava completamente curado. A segunda cirurgia foi desmarcada. Depois de 2 dias eu fui para casa, recebi alta. Quando eu cheguei em casa, depois de alguns dias eu voltei para a igreja. E ali eu entreguei minha vida completamente para Jesus. Isso fazem 18 anos. Isso me produz esperança. Saber que Deus fez, que Deus faz. Se eu pegar o microfone e for perguntar para a maioria das pessoas aqui, quantos testemunhos nós vamos ouvir nessa noite? Eu vou ouvir muitos testemunhos de esperança.
Eu vou ouvir muitos testemunhos de orações respondidas, de livramentos, que Deus curou, que Deus fez, que Deus respondeu, e Deus vai continuar fazendo. Traga à sua memória as orações que você fez, traga à sua memória, meu irmão, isso vai nos dar esperança. Isso é um caminho para a esperança. Isso é um caminho para a esperança. Jeremias, o mesmo profeta, escreve em Jeremias 33:3, quando ele diz assim, uma revelação do Senhor: clama a mim, e eu responderei, e direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Clame ao Senhor, e Ele vai te responder. Continue orando pelo seu filho, pelo seu esposo, pelas pessoas que não servem ao Senhor. Não desista. Rick Warren diz assim: as pessoas podem recusar o nosso amor, rejeitar nossas palavras, mas elas não podem ter defesa contra as nossas orações. A oração nunca pode ser nossa última solução, mas tem que ser sempre nossa primeira atitude. Uma vida de oração. Sabe, gente, uma outra coisa que me produz esperança, Paulo, quando escreve a carta para as igrejas, quando ele escreve aquela carta para a igreja em Roma, aquela carta é a palavra de Deus. Aqueles pergaminhos e papiros, eu não sei exatamente o que foi escrito na época, mas hoje eles são a Bíblia. Essas cartas estão aqui, dentro da palavra. A palavra de Deus, as escrituras sagradas nos trazem esperança. Quando nós lemos a palavra, elas nos dão esperança. Muitos falam assim: não é Deus que está em silêncio, é a nossa Bíblia que está muito fechada. Billy Graham falava que a Bíblia ela é mais atual que o jornal que vai circular amanhã. A palavra de Deus me traz esperança. Quando eu leio, quantos aqui, você queria uma resposta de Deus, você estava angustiado, você estava buscando respostas, e você abriu a sua Bíblia, e Deus falou com você? Quantos? Levante suas mãos. Olha só. Muitos de vocês. E Deus vai continuar falando, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Como está escrito, Hebreus 4:12, só a primeira parte. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Muitas vezes uma Bíblia velha, muito usada, significa uma vida nova e restaurada. Sempre uso essa frase para os jovens. Eu contei um testemunho da outra vez aqui, contei para os jovens, e eu vou falar aqui rapidamente. Quando eu casei, há 13 anos, fazem 13 anos que estou casado, que bênção. Deus fez um milagre na minha vida, isso é mais uma coisa que me traz esperança, é um milagre, né? É verdade? Pastor Júnior, Deus fez um milagre na vida do pastor Júnior, na vida do pastor Fabrício, Deus fez um milagre, não é? Quando eu casei, gente, eu lembro do primeiro mês de casado, eu casei em final de janeiro, em fevereiro nós íamos ter um retiro de carnaval, e tudo que eu tinha de dinheiro a gente colocou no casamento, então eu estava sem dinheiro para comprar nada, eu estava com a minha Bíblia, minha primeira Bíblia ainda. Nós estávamos indo para o retiro, e nós arrumamos as nossas malas para ir para o retiro, era um sábado, perto do meio-dia, a minha esposa Lia colocou a Bíblia dela novinha em cima da mala dela, e eu peguei minha Bíblia, velhinha, coloquei em cima da minha mala, caindo a capa. E na hora eu assim, meu Deus, que vergonha da minha Bíblia, né? Tão velhinha. Mas Deus, eu não posso comprar a Bíblia agora. Eu lembro certinho de eu orando assim, falando: Deus, me dá uma Bíblia nova, Senhor, porque eu não posso comprar uma Bíblia agora. Aí ela ali assim para mim: André, eu estou fazendo almoço, vai ali no mercado, na esquina, trazer uma Coca-Cola. E eu falei assim: eu não quero, vamos tomar alguma outra coisa aí. Mas eu senti o Espírito Santo falando comigo: vai lá. Na hora eu pensei assim: nossa, será que ele também gosta de Coca-Cola como eu? Mas enfim, eu saí. Gente, quando eu saio da porta do meu apartamento, assim, para ir no mercado, a minha vizinha de porta sai junto comigo, ao mesmo tempo, com uma Bíblia na mão, novinha, brilhando, igual a Bíblia da minha esposa. E saí, eu me assusto, eu olho assim para a Bíblia, eu conheci ela, sabia que ela não era cristã, eu pensei assim: meu Deus, como é que ela tem uma Bíblia dessa? Bíblia de aplicação pessoal. Na hora eu olhei assim e falei: nossa, que Bíblia bonita, minha esposa tem uma Bíblia igual a sua. Ela falou assim para mim: é mesmo? É que eu estou me mudando para Portugal, essa Bíblia eu ganhei faz um tempo, está ali em cima do meu guarda-roupa. Eu ia dar para o vizinho da frente, então pega a sua. E me deu. Aí eu olhei assim para ela, olhei para a Bíblia, fiquei sem entender, voltei para casa, até esqueci da Coca-Cola. Voltei. Entrei em casa assim, boquiaberto, falei: o que foi? Eu sinto que você não vai acreditar.
Fazia 5 minutos que eu estava lá no quarto, que eu pedi para Deus uma Bíblia nova. Eu saí da porta para fora e Deus me deu uma Bíblia igualzinha à sua, na hora. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração na hora? Filho, tudo que eu tenho preparado para você já estava lá te esperando há muito tempo, para na hora certa te entregar, na hora que você estiver preparado te entregar. É isso que Deus tem para você. Às vezes você está orando, Deus ainda não fez, você ainda não sabe, mas a resposta está aqui, meu irmão, na sua palavra. Na hora certa Ele vai te entregar a restauração da sua família, do seu casamento, da sua vida financeira, eu não sei, mas na hora certa o Senhor tem algo preparado para você. Aleluia! Isso me traz esperança. Confiar na sua palavra, confiar na sua Bíblia, na minha Bíblia, na palavra que eu tenho buscado do Senhor. Isso tem me trazido de verdade esperança. Meu irmão, eu vou falar mais 2 aqui, coisas que o Senhor colocou no meu coração. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:12, quando ele diz assim: perseverem na oração, mas antes ele diz: sejam pacientes na tribulação. Tribulação. Quando nós passamos por tribulação, a tribulação e tudo aquilo produz em nós experiência, que servem de testemunhos, que nos trazem esperança. Para que mais experiência, mais testemunho que o próprio Paulo? Alguns teólogos, historiadores acreditam que Paulo apanhou e sofreu mais do que Jesus. Uma vez prenderam Paulo em Roma. A lei romana permitia só dar 40 chibatadas. Aí eles davam 39 chibatadas e paravam, para poder dar mais 40. Davam 39 e paravam. Paulo apanhou, Paulo sofreu, e aquilo produziu, sabe o que para Paulo? Esperança. Paulo continua acreditando. Paulo sabia o Deus que ele servia. Aí Paulo leva aquelas chibatadas, Paulo apanha, Paulo sofre, passa por momentos difíceis. Aí ele escreve. Paulo escreve para a igreja em Coríntios. Em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, Paulo diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Aí ele podia reclamar: pô, Senhor, eu apanhei, eu sofri, foi doído demais, foi muito pesado. Não, olha o que ele diz, 17: porque essa nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Na medida que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Se alegre na luta, na tribulação, na dor que você está sentindo, porque ela está produzindo esperança, ela está te fazendo uma pessoa melhor. Depois de tudo isso, nós vamos ser pessoas mais fortes. A luta, a dificuldade produz no ser humano resiliência. A resiliência é quando nós criamos uma casca, nós ficamos cascudos. Nunca se viu uma geração tão depressiva, com doenças psicossomáticas, doenças emocionais, síndrome do pânico, transtorno de bipolaridade. Acredita-se que essa é a geração da síndrome do pensamento acelerado, uma geração doente emocionalmente. Pergunta para os seus pais, avós, antepassados, se viviam as mesmas doenças emocionais que a gente vive hoje. Sabe por quê? Porque eles viviam tempos muito mais difíceis que nós. As coisas não eram fáceis como nós temos nos dias de hoje. Não é verdade? Se eu fosse perguntar para o meu avô, meu bisavô, italiano, veio da Itália, sofrido. O meu avô viveu um tempo difícil, um tempo sofrido, trabalhava na roça, debaixo de sol, pesado. Ele não tinha nem tempo, muitas vezes. E aquilo produziu nele o que? Resiliência. Deus permite-nos passar por lutas, por dificuldades. Sabe por quê, meu irmão? Para nós sermos mais fortes. Para Deus mostrar que tem muita força dentro de nós. Que nós não somos essa pessoa que o diabo está falando que a gente é, não. Uma pessoa fraca que vai desistir de tudo. Não, nós somos pessoas fortes porque Deus está conosco.
A luta, ela vai produzir em nós perseverança. O Senhor fala para você nessa noite: não desiste daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista do propósito que Ele tem sobre você, porque Deus confiou isso em você, e Ele vai te dar força para conquistar. Ele vai te dar força para você lutar por tudo isso. Amém? Paulo fala isso: tenham paciência na tribulação. O que mais te traz esperança? Talvez livramentos, libertações. Se eu perguntar para você, quantos já tiveram livramentos aqui? Levante suas mãos. Muitas pessoas. Aquele quase, o carro freou na hora, eu saí um pouquinho mais tarde, eu virei a rua, aquela curva, a bala quase pegou, a droga quase deu uma overdose, o álcool quase me matou. Quantos? Aquele quase foi um livramento de Deus, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Se você está vivo aqui hoje, porque Deus continua acreditando em você e tendo um propósito para a sua vida, lembre-se dessas coisas, e isso vão trazer para você esperança. Lembre-se que Deus te permitiu estar vivo, e isso vai trazer sobre você esperança. Pastora Lia, minha esposa, em setembro de 2003, ela sofre um acidente de carro, bate a 120 por hora num poste indo para a faculdade. Os bombeiros tiveram que serrar o carro no meio para tirar ela de dentro das ferragens. Ela ficou entubada na UTI, quase morrendo, entre a vida e a morte. Perfurou o pulmão, perdeu o baço, teve várias costelas quebradas. O médico falou, ela está com uma hemorragia interna muito grande. Preparou o pai dela, não sei se ela vai sobreviver, mas Deus tinha um propósito para a vida dela, e ela sobreviveu. Setembro de 2004, um ano depois, ela conhece o cara que salvou a vida dela, Jesus. Ela entra num culto de jovens, como uma live, vê aquele monte de jovens pulando, dançando. Ela pensou, vocês fazem isso sem beber, sem drogas? Ela cantava em banda de baile na época, e ela via a gente pulando, dançando, todo mundo chapados do Espírito Santo. Ela ficou impactada com aquilo, ela nunca mais saiu. Hoje nós somos pastores juntos aqui dos jovens, servimos ao Senhor juntos. Quando a gente olha para isso, isso traz esperança. Nós passamos por diversas lutas, porque nós somos seres humanos e Deus permite passar. Mas quando eu e ela estamos passando por momentos difíceis, que a gente está pensando muitas vezes em desistir, a gente olha para trás e vê tudo que Deus fez na nossa vida, da onde Deus nos livrou, tudo que Deus respondeu, as lutas que nós conseguimos vencer. Estamos de pé hoje na batalha porque o Senhor está conosco, e isso vai continuar nos dando esperança, porque amanhã nós estaremos de pé novamente. Amanhã o Senhor estará conosco novamente. Deus está no nosso amanhã, cuidando de tudo para nós. Amém? Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé onde você está. Meu irmão, uma última coisa. Lembre-se que Deus tem promessas para você. Isso vai te trazer esperança. Eu não sei, pastor, se Deus tem promessas. Você não sabe? Eu quero ler algumas para vocês. Recebe essa promessa aí. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você quer uma outra promessa? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo o que vocês precisam. Você quer uma outra promessa? Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você quer uma outra promessa? Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Isso me traz esperança. Isso nos traz esperança. E o último de verdade, lembre-se que você precisa de Jesus.